Olá, você que acompanha a rede de homens da IQ Lagoinha, paz seja convosco. Nesse momento eu te convido para ver e ouvir uma mensagem que Deus preparou para você. Uma mensagem edificante, transformadora, que lhe dará sabedoria e irá trazer uma direção para a sua vida e um conforto para o seu coração. Então, meu irmão, separe um tempinho para estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. O tema de hoje é Atletas de Cristo. Amém? A mensagem de hoje, ela retrata o quê? Retrata um dos inúmeros trabalhos de evangelismo que o apóstolo Paulo fazia em suas viagens. Só que antes de nós partirmos para o centro da mensagem e antes de nós iniciarmos a leitura da palavra de Deus, vamos entender onde, em qual ambiente Paulo se encontrava. Paulo, ele estava na cidade de Corinto, na Grécia, em um estádio acompanhando competições olímpicas. E aí a sabedoria de Paulo revelou para ele como ele deveria estar evangelizando as pessoas que ali estavam. E aí ele aproveitou toda a linguagem própria para aquele momento e assim as pessoas iriam entender o que ele estava falando. E aí, essa linguagem que ele utilizou, ele fazia comparações entre a vida de um atleta e a vida de um cristão. Amém? Olha só que sabedoria, né? Então vamos ler aqui na palavra de Deus o que ela nos traz a respeito dessa passagem. Ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 26. Vamos à leitura. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter o quê? Uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, né? Em algumas traduções, dura para a eternidade. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Amém? Que palavra interessante, né? De sabedoria, que está na palavra de Deus e que o apóstolo Paulo utilizou para iniciar todo um processo de evangelização naquele local que ele se encontrava. Então, meus irmãos, vamos aí primeiro a uma reflexão para que nós possamos depois estar entrando no centro dessa mensagem. A reflexão que eu coloco para vocês é o seguinte: nós sabemos que para entrar em um jogo, sem conhecer quais são as regras daquele jogo, o que acontece é uma derrota certa. Por isso, muitas pessoas fracassam espiritualmente. Por quê? Porque ignoram as disciplinas espirituais. Essa é a reflexão que eu deixo no início dessa mensagem. E aí faço uma pergunta de reflexão também, meu irmão. Quer ser um atleta de Cristo? Que é o tema da nossa mensagem de hoje? Então, a partir de agora, vamos verificar algumas características de um atleta esportivo e como devemos aplicar em nossa vida espiritual. Para quê? Para que sejamos um atleta de Cristo. Amém? Então vamos lá. Quais são as características que podemos
estar utilizando na nossa vida cristã, comparadas a uma característica de um atleta. A primeira delas é esforço. Isso nós lemos lá no versículo 24, que diz o seguinte: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós sabemos que todo atleta tem que Tem que se esforçar, tem que treinar até conseguir o quê? Extrair o máximo da sua capacidade. Porque nós sabemos que às vezes para bater um recorde, né, de uma competição, às vezes milésimos de segundo fazem uma diferença. E para isso, é o que eu falei, o atleta ele tem que treinar, ele tem que se esforçar para extrair do seu potencial, da sua capacidade, o máximo possível. Ele não pode ter preguiça, isso nós temos que ter em mente. Ele não pode ter preguiça para treinar, para se esforçar. Tem que estar em forma para vencer. Isso é um dos pontos principais. Precisa ter vontade, se esforçar ao máximo para que possa chegar ao seu objetivo, que no caso do atleta é vencer a competição e também, por que não, bater um recorde. Esse é o objetivo de um atleta. Esse esforço, por mais cansativo que seja, é o que? É um prazer para o competidor, para um jogador de futebol, por exemplo, vencer o jogo, para um jogador de basquete, e aí vai, né? Como cristão, aí vem para nós, como cristão, precisamos o quê? Nos esforçar também, como sendo um atleta, mas aonde? Pelo reino de Deus. Isso, se você procurar na Bíblia, você vai achar no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Fazer o melhor para Deus. Então, meu irmão, nós precisamos nos dedicar a nossa vida cristã totalmente a Deus e com prazer. Isso nós temos que ter em mente, dedicar com prazer. Nós sabemos, se nós amamos a Deus, não achamos difícil servir a Ele. Então, essa é uma característica muito importante para a nossa vida cristã. E aí eu pergunto, você tem se esforçado para melhor servir ao Senhor? Então, se não está se esforçando, esforce um pouco mais e faça o melhor para Jesus. Amém? Uma outra característica que nós podemos estar extraindo de uma comparação de uma vida de um atleta para a nossa vida cristã é a disciplina. Se nós lermos no capítulo de Coríntios, que nós lemos inicialmente no versículo 25, lá diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Para estar preparado, um jogador precisa o quê? Dominar o que ele está falando, que ele está fazendo, e conhecer a sua capacidade e aumentando gradativamente os seus limites. Então, o atleta ele precisa realmente, estar dominando aquilo que ele faz, conhecer a modalidade que ele está competindo e gradativamente ir aumentando os seus limites, que no caso de um atleta aí é o tempo para poder estar fazendo aquele percurso, principalmente um atleta que corre, os atletismo, enfim, salto em vara. Essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento na hora da partida ou na hora da competição. Se o atleta não tiver uma rotina de treino diário, ele não consegue vencer. Então lembre-se, o atleta ele tem uma rotina diária, por um período. Então ele segue aquilo até o momento da competição.
Assim também em nossa vida cristã, precisamos o quê? Aprender e também treinar sempre com disciplina para nos dominar e aperfeiçoar a cada dia. Se formos orar somente quando precisamos de socorro de Deus, ou na hora do aperto, não saberemos como fazer. Quantas pessoas nós conhecemos que só oram no momento da aflição, no momento de estar numa situação desesperadora, aí o irmão acaba indo orar. E aí, nesse momento, ele não vai saber como vai pedir a Deus para a sua situação, não vai saber como orar e acaba tendo que pedir para um outro irmão, estar sempre intercedendo pela vida dele. Não que não possamos estar intercedendo pela vida de um outro irmão, mas nessa situação específica é uma conversa de intimidade entre você e Deus. Então, se nós não tivermos uma disciplina de oração diária, com certeza, no momento que nós realmente estivermos precisando de um socorro de Deus, nós não saberemos como pedir a Ele. Então, por isso, a disciplina é muito importante, como um atleta que treina todo dia, né? E isso daí não se reflete só na oração, mas também na palavra de Deus, na leitura da palavra, né? Na comunhão. Tudo isso faz parte dos pilares de sustentação da vida cristã, que é a leitura da palavra de Deus, o momento de comunhão com Deus na oração, orando diariamente, e a comunhão com pessoas que vão estar agregando algo para a sua vida, né? E aí eu faço uma pergunta: você tem treinado sua vida espiritual ou está um pouquinho indisciplinado, né? Então, se você estiver um pouquinho indisciplinado, exerça disciplina espiritual e se prepare para vencer. Nós temos que ter esse objetivo, né? Esse objetivo é principal, né? Uma outra característica que nós podemos estar tirando de uma vida de um atleta para que possamos estar colocando na nossa vida cristã é uma meta, um objetivo. Se nós lermos do versículo 26 da leitura principal, lá diz: não corro com quem corre sem alvo. Ou em algumas traduções, não corro como quem corre sem alvo. A motivação de um atleta é o que? É vencer. A motivação do jogador de futebol, o que é? Ganhar o jogo e posteriormente somar pontos para ganhar o campeonato. Essa é a motivação de um atleta. Se começar o jogo pensando em perder, com certeza não conseguirá vencer, já entra cabisbaixo. Por isso, a única coisa que passa na cabeça do jogador é marcar pontos e conseguir a vitória. No caso de um corredor de atletismo, é correr na frente do outro, para que possa vencer a prova. A meta de todos eles é o quê? É vencer. Por isso nós temos que ter isso em mente. Qual que é a nossa meta da vida cristã? Vencer. Lutar sem meta é como se estivesse como quem esmurra o ar, que está no versículo 26 da leitura principal. Como quem esmurra o ar. Amém? Nós, cristãos, também precisamos ter uma meta. Jesus nos disse lá em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus já nos diz isso. Então, meu irmão,
nossa meta deve ser o quê? A salvação. Toda meta do cristão é a salvação. Só que para isso nós temos que ter essa meta, esse objetivo. Deus quer nos dar uma vida vitoriosa e para isso nós precisamos deixar todo pensamento de derrota para que então sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa frase está lá em Romanos 8:37. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, reflete sobre isso. E aí, qual que é a sua meta espiritual? Hein, meu irmão? Qual a sua meta hoje? A sua meta espiritual? Você está buscando a sua salvação? Ou não? Se não tiver uma meta, então eu deixo aí uma reflexão, uma frase de reflexão. Tenha como objetivo sua vitória maior, que é a vida eterna. Amém? Temos que ter esse foco, a vida eterna. Então, meu irmão, nós conseguimos extrair de uma vida de um atleta, comparando com uma vida cristã, essas três características, né? Que nós lemos lá, que foi o esforço, a disciplina e a meta, o objetivo. Então, se nós tivermos em mente, na nossa vida cristã, essas três características de um atleta olímpico, com certeza nós seremos o quê? Nós seremos um atleta de Cristo. E aí, o que nós podemos estar tirando como sendo uma conclusão da mensagem de hoje, né? Dessas características de um atleta de Cristo, para que nós possamos ser um atleta de Cristo. Nós concluímos o seguinte, né? Primeiro ali, se nós formos comparar Jesus e seus discípulos como se fosse um time de futebol, assim, bem hipoteticamente, né? Uma comparação de que entre Jesus e os seus apóstolos, né? Como sendo um time de futebol. Jesus, ele escalou um time com 12 apóstolos, né? Nós sabemos disso. Mas era, ao mesmo tempo, técnico, capitão e goleiro. Treinava, coordenava e defendia. Então, nós, conhecendo a vida de Jesus, nós sabemos que ele fazia tudo isso, mesmo tendo um time escalado de 12 apóstolos, né? E aí, se nós formos comparar os apóstolos, né? Vamos assim, né? Hipoteticamente falando, se nós pegarmos lá Tiago e João, que era um dos apóstolos, eles eram como se fossem laterais esquerdo e direito, mas queriam ganhar destaque de seus amigos. Isso está lá em Mateus 20, versículo 20 e 21. E não passavam a bola. Se nós pegarmos essa comparação, a gente vai encontrar lá em Lucas 9,54. Tomé, que era o outro apóstolo, era o que? Era o meio de campo, mas era descrente e não acreditava que ia vencer. E aí acontecia? Fazia o jogo ficar lento. Se nós lermos lá em João 20, 25, nós vamos entender o que significa essa comparação com relação a Tomé. Pedro, o que era Pedro, o apóstolo Pedro? Ele era o que? O zagueiro. Então, a primeira coisa que ele fez, ele cometeu uma falta, né? Lá em João 8:10, nós vamos entender o que é essa falta que ele cometeu. E aí, ele negou e foi expulso. Então, se nós lermos lá em João 18, de 15 a 17, nós vamos entender que ele foi expulso, ele negou e foi expulso. Judas, por sua vez, era o que? Era o atacante. Traiu o time e fez gol contra.
Lá em João 18:2. Nós vamos entender essa comparação, essa brincadeira que nós estamos fazendo aí. Por fim, meu irmão, Jesus teve que sair do gol, buscar a bola no meio de campo, defender o time sozinho e fazer o gol da vitória. Então, se nós formos comparar aí o time, que Jesus montou com seus 12 discípulos, nós vamos ver que os 12 discípulos eram como nós, tinham falhas, nessa brincadeira, nessa comparação que eu fiz. E aí que vem o principal dessa conclusão. Jesus, ele nos chama para ser o seu time, ou para estar no seu time. Só que aí nós temos que saber o quê? Aquilo que eu falei logo no início. As regras do jogo são o quê? São para nós amarmos e perdoarmos o nosso próximo. Então, meu irmão, se você quer entrar no time ou ser escalado por Jesus, nós temos que entender que a nossa regra como cristão é amar e perdoar. Uma das principais regras, existem outras, mas como principais, para que nós possamos fazer parte do time de Jesus, nós temos que amar e perdoar o próximo. E aí eu te faço uma pergunta: qual seria a sua posição, que você fosse escalado nesse time de Jesus? E aí eu vou dizer quais são as posições aí. Você quer ser um zagueiro? Para isso, o zagueiro precisa estar o quê? Atento aos ataques do inimigo. Temos que estar atentos aos ataques do inimigo. Esse é o papel do zagueiro no time de Jesus. Você quer ser um atacante no time de Jesus? Então você deve estar preparado para entrar no território diferente, levando o quê? A mensagem de Deus. Esse é o papel do atacante no time de Jesus. Você quer ser um lateral? Qual a função do lateral no time de Jesus? É aquele que fica ao lado, porque ninguém pode ir sozinho. Vai atrás da bola, coloca no meio de campo e ele sabe a hora de pegar a bola e dar para o time fazer o gol, dar o passe. Esse é o papel do lateral no time de Jesus. Você quer ser o meio-campista? O que é o meio-campista no time de Jesus? Ele ajuda, ele passa a bola para que os outros peguem e façam o gol. No meio do campo da nossa vida, Deus nos dá pessoas para que nós possamos ajudá-la, para que possamos fazer o gol. E por fim, você quer ser o goleiro no time de Jesus? O goleiro, qual a função dele? Segurar a bola, defender, trabalhar para que o time contrário não faça gol. Por isso, somos chamados a defender a bola da nossa fé. Somos chamados a defender quando vem o pecado. Amém? Então, nós sabemos que se você fizer parte do time de Jesus, Deus, Ele quer o quê? Ele quer te abençoar. Então, meu irmão, como um bom atleta espiritual, eu falo para você, se esforce e tenha disciplina e o principal, a meta e o objetivo para vencer. Esse é o grande papel do atleta de Cristo. E aí, meu irmão, você quer ser um atleta de Cristo? Eu tenho certeza que a sua resposta é sim. Então, meu irmão, seja um atleta de Cristo. Amém? Com certeza, o que vocês ouviram na mensagem de hoje, você consegue tranquilamente usar no dia a dia da sua vida cristã. Não tem nenhum tipo de desafio. É você criar uma rotina
como se fosse um atleta olímpico. Para quê? Para buscar a sua meta e o seu objetivo de vencer. Seja um atleta de Cristo. Amém? Antes de nós finalizarmos a mensagem de hoje, eu gostaria de estar orando para a sua vida e a vida da sua família. Aproveite esse momento para que, junto comigo, coloque a sua vida em oração, o momento de estarmos conectados com Deus, o momento de intimidade sua com Deus. Como já falei inúmeras vezes nas mensagens, Deus sabe o que você necessita, porém, Ele quer ouvir isso da sua boca. E são nesses momentos de oração que é onde você profetiza isso da sua boca, pedindo a Deus. Você sabe o que você necessita, você sabe o que você precisa nesse momento. Mas precisamos profetizar isso e pedir isso para o nosso Pai, que é Deus. Então vamos aproveitar esse momento, feche os seus olhos, faça essa oração junto comigo e colocando quais são os seus desejos. Vamos lá? Senhor Deus, Pai, ó Deus, nesse momento, Senhor, entramos na Sua presença, onde eu coloco a vida desse irmão que está vendo e ouvindo essa mensagem nesse momento, Senhor. O Senhor conhece a vida dele, o Senhor conhece quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, seus objetivos e quais são as promessas que o Senhor tem para ele. Ó Deus, sonda o coração, sonda a mente desse irmão, Senhor, é o que eu te peço. Ó Deus, coloque a sua mão abençoada na vida dele. Ó Deus, traga prosperidade, traga um livramento, traga um direcionamento para os seus caminhos, Senhor. Nesse momento, Senhor, de aflição, nesse momento de dúvidas, nesse momento de angústia, Senhor, ó Deus, vá lá. Traga um refrigério para o coração dele, uma paz. Tire das costas desse irmão todo o peso. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nunca irá nos desamparar. Por isso eu estou aqui nesse momento clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre ele, Senhor. Coloque os anjos sobre a vida dele, protegendo-o de todo o mal, Senhor. É que eu peço, Senhor. Peço também por todos os seus familiares, seus filhos, pela sua casa, seus negócios, sua vida financeira, seu emprego. Ó Deus, o Senhor sabe o que nesse momento esse irmão está necessitando. E com certeza, reitero, que o Senhor nunca irá nos desamparar. Amém, Senhor? Oh, glória a Deus, Senhor. Fortaleça cada vez mais a saúde desse irmão, para que possamos passar esse momento de pandemia, um momento que não venha nos afetar, Senhor. Ó Deus, se esse irmão tem algum parente, uma pessoa próxima que está internada, está no leito de UTI, vá lá, Senhor. Coloque a sua mão ali, traga a cura, faça um milagre, dê discernimento, direção para os médicos que estão tratando aquela causa. Ó Deus, é o que eu te peço, Senhor. Ó Deus, traga uma direção e uma sabedoria para a vida desse irmão. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, mais uma vez, agradeço o irmão ter separado um tempinho para que nós estejamos juntos nesse momento, eu aqui falando e você ouvindo e vendo essa mensagem, que com certeza você vai poder estar utilizando na sua vida diária. E aí eu te faço um pedido, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, vá lá, dê um like, compartilhe isso com outras pessoas, para que esse vídeo
ele possa ter uma visibilidade maior lá no YouTube. Compartilhe também o link desse vídeo nas suas redes sociais, envie para um amigo, para um parente, para um colega, para pessoas que você tem certeza que ouvindo essa mensagem vai ter um mover, vai ter uma nova direção, mesmo sendo um vídeo curto. Ó Deus, é o que eu te peço, meu irmão, faça isso, nos ajude a estar evangelizando, seja um evangelista digital, é o que eu te peço. E eu te espero novamente na próxima semana, num próximo vídeo que vai estar edificando e transformando a sua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, você tenha uma semana que vai iniciar de muitas vitórias e será sempre um vencedor. Amém? Que o grande amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do seu Filho Jesus esteja com você. Amém? Um forte abraço e fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau.